Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui é Dr. Bruno Benigno, urologista, membro do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia de São Paulo, e também meu amigo e sócio, Dr. José Eduardo Vettorazzo, também membro do IURO aqui em São Paulo, e a gente vai direto ao ponto. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente está querendo entender um pouco melhor como escolher a cirurgia para tratamento da hiperplasia benigna da próstata, que é o aumento que acontece naturalmente com todos nós homens a partir dos 40 anos de idade. Hoje aqui é um final de semana que a nossa equipe tem 3 cirurgias para tratamento de hiperplasia benigna de próstata. Agora de manhã vamos realizar o tratamento de um paciente que tem uma próstata acima de 100 gramas, então ele tem 120 gramas de próstata e também tem hérnia bilateral na virilha. O José Eduardo tem um outro paciente, é um paciente dele que ele vai comentar, que vai fazer uma técnica com o Green Laser, que é uma vaporização da próstata, e em seguida nós vamos fazer um tratamento da hiperplasia benigna da próstata com uma raspagem tradicional, que é a RTU de próstata tradicional. Então, Zé, quem está assistindo a gente aqui, a nossa missão aqui é tentar ajudar a escolher o melhor tratamento. Bem-vindo, obrigado aí pela participação. E eu já vou mandando a primeira pergunta para você. Qual é o ponto principal nessa escolha do tratamento da melhor estratégia para cada caso? Você comentou, obrigado Bruno, você comentou sobre 3 tipos de cirurgia, então o Green Laser, a cirurgia robótica e a raspagem da próstata, a RTU de próstata, né? São 3 técnicas cirúrgicas que são para o tratamento do mesmo problema, que é a hiperplasia prostática benigna, o crescimento da próstata, e o que faz a gente escolher aí basicamente, por exemplo, entre as cirurgias para tratamento por dentro do canal, cirurgias endoscópicas como o Green Laser e a RTU, a raspagem, né? É o tamanho, ou a cirurgia robótica, é o tamanho da próstata. Então, basicamente, esse é um primeiro corte que a gente usa para entender quais são as opções de tratamento para aquele paciente. Como você comentou, um paciente com uma próstata grande de 120 gramas, a gente optou por tratamento de cirurgia robótica. Já o meu paciente, que eu vou fazer o Green Laser, é um paciente que tem uma próstata menor, uma próstata de 60 gramas, ele usa uma medicação anticoagulante, a gente quer manter isso para fazer a cirurgia, então a gente sabe que essa técnica cirúrgica, esse tipo de cirurgia laser, o Green Laser, acaba tendo benefício para esse tipo de paciente quando a gente pensa nos resultados, no tempo de permanência hospitalar, uso de sonda e tudo mais. Perfeito. E você colocou aqui um ponto, mas eu queria que você entendesse, que está assistindo, por que nós não fazemos o tratamento pela uretra para próstatas grandes. Perceba, existe um equipamento, que é um equipamento do calibre de uma carga de uma caneta Bic, né? De uma caneta Bic, que é introduzido na uretra. Existe um limite do que eu consigo raspar de tecido por unidade de tempo, por hora. Então, se a próstata do paciente é até 70 gramas, um urologista experiente, ele consegue resolver um caso desse em aproximadamente 1 hora, 1 hora e meia. Agora, quando a próstata é muito grande, é necessário que ele fique com o aparelho dentro da uretra por 2 horas, 3 horas. E de um lado você resolve o problema da próstata que estava entupindo o canal, por outro lado você aumenta o risco do próprio aparelho machucar a uretra do paciente, ou seja, você vai para resolver um problema, desobstrui a próstata, mas ele ganha um estreitamento da uretra. Então é por essa razão que o tamanho da próstata é muito importante, pelo tempo de permanência, que o limite é de 2 horas dentro da uretra. Então, próstatas maiores, nós preferimos as técnicas chamadas de enucleação, que é o quê? Imagina a próstata como um abacate. Tem a parte de fora, que é a polpa, a casca do abacate, e a polpa do abacate, e a parte de dentro, que é o caroço do abacate. O trabalho do urologista nessa cirurgia é tirar ou raspar o caroço do abacate. Então, quando o caroço é muito grande, não adianta eu tentar fazer isso com uma canetinha furando o abacate. Então, eu tenho que abrir o abacate e tirar o caroço. Quando o carocinho é pequeno, eu posso fazer um furinho aqui no abacate e vou raspando e resolvo o problema. Então, basicamente, esse é o conceito principal que você tem que entender. E o Zé trouxe uma outra camada de complexidade, que é exatamente essa questão do anticoagulante. Zé, e aí eu já vou devolver uma outra pergunta para você. Existe uma outra camada também, que são os efeitos colaterais relacionados a esses tratamentos. E 2 deles, sangramento e ejaculação. Fala um pouco para nós sobre isso. A gente sabe que basicamente todas essas modalidades de tratamento para hiperplasia prostática, seja a raspagem, a cirurgia laser, a cirurgia robótica, elas vão interferir de maneira irreversível na ejaculação dos pacientes em até 70% a 80% dos casos. Então,
o paciente que passa por uma cirurgia dessa, a gente sempre orienta bem no pré-operatório que provavelmente ele vai ter uma redução importante ou eventualmente vai ter não vai mais ejacular, não vai ter mais a saída do líquido no momento da ejaculação. Então o paciente vai ter a ereção mantida igual antes da cirurgia, vai ter a sensação do orgasmo, só que não vai ter líquido que vai sair, ou vai ter um líquido num volume muito menor. Então o paciente tem que saber disso, porque é uma alteração importante que vai ser permanente após a cirurgia. Então essas técnicas interferem dessa forma. A gente tem até outros vídeos aqui no canal comentando sobre uma técnica recente, o Rezum, que a gente usa também para o tratamento da hiperplasia prostática, mas que tem uma chance maior de preservação da ejaculação. E em relação ao sangramento, a gente tem a próstata como um órgão muito vascularizado. Praticamente essas intervenções na próstata acabam causando situações de sangramento, mas sangramento em pequena quantidade, sangramentos controlados, que vão após a cirurgia, às vezes, sair um pouco ali na sonda, naquele dispositivo que fica pelo canal da urina. E a gente sabe que o green laser é um tipo de cirurgia, por conta dos efeitos do laser, que causa menos sangramento. Exato. Então, permite que a gente consiga fazer tratamento em pacientes que têm uso de medicações anticoagulantes, medicações que interferem na coagulação do sangue. Então, lógico que tem que ser avaliado caso a caso, mas em geral, para paciente que vai passar pela cirurgia de próstata aumentada e tem a necessidade de manter medicações para afinar o sangue, a gente costuma sugerir, na grande maioria das vezes, o tratamento com o green laser, que a gente tem melhores resultados. Interessante também, Zé, que o tempo de sonda também é um problema, que alguns pacientes, claro, a maioria deles não quer usar sonda, né? E para aqueles que têm a maior resistência, eu não quero usar sonda, eu quero usar sonda por menor quantidade de tempo possível. O green laser é a técnica que favorece o menor tempo de utilização de sonda. Tem o Urolift também, que praticamente a gente não usa sonda, mas o green laser, ele é uma técnica que praticamente 70% dos pacientes conseguem ir para casa sem usar a sonda, né? Fica usando menos de 24 horas, então isso é um lado muito bom. Já as cirurgias de enucleação, por exemplo, que a gente vai fazer a robótica, é uma técnica muito boa por dois motivos. Eu consigo tratar próstatas grandes, eu consigo inclusive tratar as hérnias, que é o que nós vamos fazer nesse caso. Então é comum o paciente ter a próstata grande e também ter hérnia na virilha, então a gente consegue tratar no mesmo tempo, só que ele tem que usar a sonda por 5 dias depois, ele vai para casa usando essa sonda. Então isso é um ponto importante. Então assim, para esse vídeo não ficar muito longo, queria dizer para vocês a minha mensagem final, depois eu quero ouvir a do Zé. Quando nós vamos avaliar um paciente com próstata aumentada, muito importante, uma história bem feita, saber se você tem comorbidades, saber se você usa anticoagulantes, entender as suas preferências sobre o seu tempo de uso de sonda, se você quer usar menos tempo de sonda, se você aceita usar um pouco mais, 5 a 7 dias. Outra, quais são os seus valores, do tipo, se você quer preservar a ejaculação, ou para você preservar a ejaculação não é um ponto importante. Disponibilidade de tecnologia, então na sua região, se você tem tecnologia disponível, urologistas treinados para essas novas tecnologias. As questões de custo também são importantes porque alguns desses tratamentos não são cobertos pelas operadoras de saúde, então você tem que ter essa discussão previamente com a sua equipe de urologia. Eu acho que o segredo é a personalização, essa é a minha mensagem final. Não tem um tratamento que vai servir para todos os homens, eu acho que cada vez mais a gente está fazendo uma personalização muito intensa e eu convido você a assistir o nosso conteúdo aqui no canal, tem muita coisa que a gente já produziu, ou então interaja aqui nesse vídeo, mandando a sua mensagem, mandando a sua dúvida, isso nos estimula a fazer novos vídeos e responder sua dúvida. Zé, suas mensagens finais. Não, eu acho que é isso, Bruno, basicamente hoje em dia não dá para responder de maneira igual para todos os pacientes quando eles perguntam qual o melhor tratamento para hiperplasia, né? A gente tem aí algumas possibilidades, são técnicas que cada uma traz a sua vantagem e a sua desvantagem e a gente tem que adequar e tentar entender para aquele paciente, como você bem colocou, qual a melhor alternativa. Então, é importante que tenha as informações, que conheça os nomes dos tratamentos, que tenha uma ideia de como é, mas a gente vê muitas vezes o paciente chegando para consulta que eu quero fazer tal cirurgia, e aí você avalia e de repente aquela ali não é a mais adequada. Então é importante essa conversa, essa avaliação detalhada de cada paciente para definir qual a melhor estratégia e quais seriam as melhores opções de tratamento para aquele paciente. Perfeito. Bom, se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, basta acessar o nosso site, que é o www.iuro,
oncologia.com.br, ou então pode me procurar também nas minhas redes sociais, no Instagram, onde nós somos mais ativos ali. O meu é o @dr de doutor, tracinho embaixo, benigno. O meu é @dr José Vettorazzo. Ali no Instagram a gente tem um pouco da nossa rotina, compartilha aqui o nosso dia a dia em centro cirúrgico e outras atividades. Maravilha, então acompanha a gente aqui. Vamos lá, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.